Síndrome da tempestade de citocinas na Covid-19. Potenciais abordagens. Ora, vamos começar por fazer um breve sumário do que iremos de seguida conversar. Primeiro entraremos com uma introdução, seguindo falaremos da imunopatologia subjacente a esta síndrome de citocinas. Falaremos também de um conjunto de citocinas pró-inflamatórias que estão presentes em alguns casos desta infecção pulmonar. Enquadraremos esta fisiopatologia em possíveis abordagens terapêuticas. De seguida, entraremos na problemática dos doentes imunossuprimidos que pertencem às mais variadas especialidades, uma delas a reumatologia, e as suas implicações nesta pandemia. E, por fim, vamos abordar, em jeito de desmistificação, dos indicações formais ou off-label de fármacos também já conhecidos, como os antimaláricos, a corticoterapia. Portanto, desde logo apresentamos um gráfico de um dia marcante para qualquer português e que representa a magnitude deste problema, porque a OMS declarou um estado de pandemia, entramos numa fase de mitigação e pela data de 25 de abril podemos ver a magnitude do número de infectados, já se aproxima perto dos 25 mil, já temos um número de mortes a rondar 1 milhar e realmente conseguimos inferir daqui que este problema está presente nas nossas vidas e que, por isso mesmo, estamos a viver um momento único da nossa existência, um momento muito desafiante, não só como clínicos, mas como seres humanos. A vida nunca mais será a mesma e ninguém fica indiferente a este problema. Prova disso são as unidades de cuidados intensivos pelo mundo fora que estão lotadas com internamentos de pacientes muito particulares com formas graves desta estirpe viral, em que esta infecção do parênquima pulmonar se traduz por síndromes de dificuldade respiratória aguda e estados de hiperinflamação em alguns deles, que conferem um prognóstico reservado. E a importância de abordarmos potenciais vias de tratamento prende-se com essencialmente 3 fatores. Primeiro, a vacina ainda não está disponível, já há estudos que estão avançados, estudos piloto, mas irá demorar naturalmente o seu tempo para cumprir todas as regras de segurança. Não temos uma terapia antiviral com provas robustas nos estudos até então e não temos imunidade de grupo. Falando então agora um bocadinho deste subtipo de doentes com prognóstico reservado, em que a hiperinflamação está na base da manifestação clínica destes doentes. Ora, nós temos não mais do que a nível sérico a indicação e a prova de que estes doentes têm um estado pró-inflamatório representado por níveis séricos aumentados de citocinas pró-inflamatórias. Isto conduz-lhes a um síndrome de ativação macrofágica like, ou seja, não preenche absolutamente os critérios de definição do mesmo, mas em grande parte a apresentação clínica é semelhante. E que já bem conhecido é da especialidade de reumatologia, pois crianças e jovens com artrite idiopática juvenil em formas de apresentação sistémica acabaram por revelar como a apresentação de início desta clínica, formas também chamadas de linfohistiocytose hemofagocítica secundária, que mais não é do que uma resposta de inflamação sistémica com um mau prognóstico e em que realmente se testaram alguns fármacos, nomeadamente biotecnológicos antagonistas do receptor de interleucina 6, em que se provocou aqui, no fundo, um antagonismo destas citocinas e que houve respostas clínicas robustas nos ensaios. Portanto, tendo isto como ponto de partida, prende-se a questão: será que esta terapêutica anti-citocinas poderá ser um potencial alvo terapêutico nestes doentes com mau prognóstico nesta pandemia?
Ora, realmente vários ensaios clínicos sobre o uso de biotecnológicos dirigidos contra estes mediadores estão a decorrer no momento. Até então, ainda não temos uma publicação definitiva sobre indicações formais, daí que vários hospitais em vários países estão a fazer abordagens, no fundo, off-label, não uniformizadas. Portanto, prende-se aqui que não só reumatologia, como diversas especialidades que usam imunossupressores, poderão, dentro de uma abordagem multidisciplinar, ter aqui um contributo importante nesta temática de importância global. Ora, e eu falei então que há um subtipo de doentes que realmente têm um prognóstico reservado e que, a nível da apresentação clínica, se assemelha muito a um síndrome da ativação macrofágica, que mais não é que um síndrome caracterizado por febre, por adenopatias, por organomegálias, por diminuição das contagens, contagem vermelha das contagens brancas, por alterações das provas hepáticas e por um estado pró-coagulante que muitas vezes culmina num estado de coagulação intravascular disseminada. Ora, isto tendo sempre como base valores analíticos que normalmente corroboram o diagnóstico e dão fortemente indicações de que poderemos estar na pista de um síndrome da ativação macrofágica. São dois exemplos essenciais, altos valores da proteína C reativa, e a ferritina nestes doentes encontra-se normalmente francamente subida. E é aqui que realmente esta estirpe viral se pode, no fundo, transformar em estados pró-inflamatórios disseminados, mas com características muito específicas, porque toda esta fisiopatologia deste sistema imunológico de base está centrado ao pulmão. Ao pulmão como um síndrome de dificuldade respiratória aguda e como então um estado pró-coagulante intravascular, mas, ao contrário do prévio que vos falei, disseminado, mais confinado ao pulmonar. Porquê? Porque realmente, quando este vírus induz alterações, não é, citopáticas a nível das células do parênquima pulmonar, nós temos aqui uma resposta inflamatória forte com propagação de destruição estrutural do pulmão e realmente tudo isto gera uma nova onda inflamatória que se vai perpetuar então este trigger inflamatório por detrás através de um estado de hipercitocinémia, através da interleucina 1, da 2, da 6, da 8, da 17, do TNF-alfa, entre outras, e que realmente vamos ter aqui alterações não só das células dos pneumócitos, que recobrem então o epitélio aqui dos alvéolos, mas também ao tecido linfóide adjacente brônquico, levando mesmo a lesão então de algum endotélio, de microvasculatura, gerando então um estado pró-coagulante. Algumas séries de casos têm nas autópsias documentado que em muitos destes doentes com prognóstico reservado, que em última análise conduziu à sua morte, foram documentados achados em muitos deles sobreponíveis, nomeadamente edema alveolar, proteinose intraalveolar, depósitos de fibrina, alterações realmente destas células dos pneumócitos após infecções por estes vírus, infiltrados linfocitários marcados no lavado, e então também documentados, não só a nível sérico, mas também local, pulmonar, níveis séricos aumentados de interleucina 6, que foram associados então a pior prognóstico. Onde aqui também gera uma dificuldade diagnóstica, pois então eu estaria a falar destes síndromes da ativação macrofágica, destes síndromes semelhantes a uma tempestade de citocinas em que há uma inflamação, uma hiperinflamação por detrás. Sabido é que nestes síndromes de dificuldade respiratória aguda, a destruição leva a mais resposta inflamatória que perpetua o ciclo e, portanto, níveis aumentados de interleucina 6 estão presentes em ambas as condições, tornando assim difícil diferenciar uma entidade da outra. Ora, falando um pouco mais aprofundadamente deste SARS-CoV-2, nas alterações na imunidade inata versus adaptativa. Curioso, porque este vírus tem a capacidade de
temporariamente gerar estados de imunodeficiência. Ou seja, assemelhar-se a mais não é do que a um síndrome primário hemafagocítico, em que há, por exemplo, sabido é de alterações genéticas na tradução da proteína da perforina e em que gera realmente a disfunção na atividade citolítica de células como as NK e as células T. O que isto vai levar realmente a uma reativação das células T, uma hiperprodução de interferão e, portanto, perpetua uma segunda onda forte de inflamação, gerando então este estado pró-inflamatório. Por sua vez, o, este vírus sabe-se que mimetiza estados semelhantes a este estado hiperinflamatório em indivíduos com imunodeficiências. Porquê? Porque as alterações citopáticas induzidas pelo vírus nos pneumócitos levam, na via de tradução do interferão, a uma imunossupressão marcada, gerando então, de uma forma compensatória, em resposta ao estímulo da produção de interferão e da resposta das células TCD4, a uma reativação compensatória, por forma a levar, em último caso, a ativação macrofágica e então uma segunda frente de citocinas, não só de interleucina 6, mas também da 1, da 8, da 6, do TNF-alfa, gerando então também um estado de hipercitocinémia. Portanto, temos aqui numa primeira fase de infecção que está muito relacionada com a carga vírica subjacente à infecção, um estado de imunoparésia do sistema imunológico numa primeira fase, conduzindo ela própria então a um estado de reativação. Por outro lado, os estudos têm mostrado, e de forma não contraditória, porque é uma forma paradoxal do vírus gerar destruição, em que tal como outras doenças sistémicas, imunomediadas, nós sabemos que este vírus é capaz de um subtipo de células T, ao contrário do primeiro caso, de as imunossuprimir, consegue provocar uma ativação, uma resposta forte do hospedeiro, que através dessa reativação de células T poderão levar, esta sim, a uma resposta através do interferão que vai voltar a ativar os macrófagos e nova frente de citocinas estarão em jogo no tecido pulmonar. Ora, isto assemelha-se não aos síndromes hemofagocíticos primários, que estão subjacentes a estados de imunodeficiência, mas sim a estados secundários destes síndromes de linfohistiocytose hemofagocítica, em que já há um sistema imunológico imunocompetente, em que já há células ativadas ao estímulo infeccioso e, portanto, é uma resposta competente do hospedeiro. E mais não é do que uma resposta de hipersensibilidade mediada, como em várias situações acontece que há resposta viral do hospedeiro em inúmeros outros vírus, como é o vírus H1N1, em que foram documentados em alguns estudos respostas semelhantes. E, portanto, temos aqui uma dualidade de experiências do sistema imunológico face à infecção por esta estirpe viral, que, de forma controversa, conduzem a estados de imunodeficiência e, ao mesmo tempo, posteriormente, de imunocompetência destes estados, deste sistema imunológico. Outro foco que temos que ter em conta nesta infecção, nestes doentes com infecções graves de pneumonia internados nas unidades de cuidados intensivos, é que realmente todas as citocinas, a que no fundo tem o maior destaque nesta segunda onda da ativação do sistema imunológico após a ativação macrofágica, é a interleucina 6. E por isso mesmo fez-se aqui uma experiência. Aliás, vários estudos pilotos têm feito experiências em laboratório com infecção pela estirpe viral em vários tipos de células humanas, verificando-se as respostas do hospedeiro face a esses estados infecciosos. E curioso que chegou-se à conclusão de que esta interleucina 6 tem não só propriedades realmente de destruição inflamatórias, mas também de reparação de tecidos. Vejamos que o SARS-CoV, ao infectar, por exemplo, células epiteliais humanas, induziram grandes respostas de interleucina 6 comparadas a outros vírus
e que isso provocou, quando essas células não possuíam interleucina 6, aumento de mortalidade, redução da atividade fagocítica, aumento da proliferação de fibroblastos, diminuição da capacidade de resposta do hospedeiro e, portanto, tivemos aqui, no fundo, experiências que mostraram que realmente a interleucina 6 pode ter não só um papel deletério, mas também altamente benéfico no controle da resposta hospedeira localmente, neste caso no tecido pulmonar. E, portanto, prende-se agora aqui uma questão de interesse na comunidade científica que, por um lado, temos que o bloqueio da interleucina 6 a nível pulmonar pode culminar num desfecho de aumento da mortalidade, uma diminuição então da fagocitose e diminuição do tempo de recuperação do tecido. No entanto, quando temos de base estes estímulos sistémicos, sepsis-like, como outros tipos de infecções, até bacterianas, em que há uma diminuição, antagonismo desta interleucina, há sim uma diminuição da mortalidade e, secundariamente, de forma indireta, uma diminuição da inflamação do pulmão. E, portanto, nós sabemos que, hoje em dia, os pneumócitos tipo 2, nesta via de sinalização da interleucina 6, apenas possuem receptores para o receptor solúvel da interleucina 6, em que se o bloquearmos como um fármaco tão em voga como o tocilizumab, podemos bloquear-lhe a resposta à infecção, no fundo, deste tipo viral e conduzir estas alterações citopáticas sem que o hospedeiro consiga controlar a infecção. Daí que se prenda a este respeito a questão de que, se calhar, numa primeira fase, até que ponto não é vantajoso diminuir a carga viral para que apenas controlamos per si de forma natural, deixemos agir o sistema imunológico no controle da infecção e só numa segunda fase apliquemos então todo o conhecimento nestes biotecnológicos por forma a antagonizar estes efeitos mais sistémicos destas interleucinas, por forma a melhorar o prognóstico não só pulmonar, mas também cardíaco e renal. Portanto, a evidência acumulada até agora sugere que há um subgrupo de doentes com SARS-CoV-2 que desenvolve uma doença severa devido à ativação exagerada do seu sistema imunitário, conhecido por síndrome de tempestade de citocinas, levando em resposta ao síndrome de dificuldade respiratória aguda e a um quadro de sepsis-like com disfunção orgânica associada. Isto é provocado não só pela interleucina 6, mas também pela libertação de outras citocinas pró-inflamatórias, como o interferão gama e a interleucina 1. Interleucina 6, como já falamos, é uma citocina com atividade pleotrópica, ou seja, que consegue produzir vários efeitos atuando em diferentes linhagens celulares, atuando, portanto, em macrófagos, linfócitos e células dendríticas, que são as células que expressam o seu receptor em maiores níveis. Isto levou à hipótese que a inibição da interleucina 6 poderá ter um potencial terapêutico nos casos mais graves da Covid-19. Existe atualmente uma terapêutica biológica, designada tocilizumab, que é um inibidor do receptor da interleucina 6, que já foi previamente aprovado em 2017 nos Estados Unidos para o síndrome de tempestade de citocinas, mas neste caso no contexto da imunoterapia com células CAR-T, ou seja, células T geneticamente modificadas, usadas como imunoterapia para o tratamento de determinadas doenças oncológicas. Isto levou, ou seja, facilitou a utilização atual do tocilizumab como terapêutica off-label no síndrome da tempestade de citocinas noutros contextos, nomeadamente, neste caso, quando provocado por infecções víricas. E é por esse motivo que tem sido usado em diversos protocolos hospitalares, um pouco por todo o mundo, no contexto da pandemia atual. O tocilizumab é, portanto, um anticorpo monoclonal humanizado que atua nos receptores da interleucina 6, bloqueando a ação desta citocina, e no contexto da reumatologia está aprovado para o tratamento de diversas doenças reumáticas refratárias a terapêuticas tradicionais. É indicado na artrite reumatoide, na artrite de células gigantes e também na artrite idiopática juvenil sistémica. Também, portanto, indicado como terapêutico off-label no síndrome de tempestade de citocinas, sendo que geralmente é usada uma perfusão única, intravenosa, de uma dose de 8 mg por quilo, com um ajuste eventual se houver trombocitopenia, neutropenia ou aumento das transaminases,
sendo que se pode repetir as doses consequentes conforme a evolução clínica. Os efeitos colaterais mais frequentes do tocilizumab incluem infecções, nomeadamente infecções do trato respiratório superior, reativação de vírus latentes, como o vírus do herpes, inclui também efeitos colaterais marcados a nível gastrointestinal, nomeadamente dor abdominal, gastrite e diverticulite, anormalidades laboratoriais, traduzidas por linfopenia, neutropenia e elevação de transaminases, e também pensa-se que o seu uso crónico pode levar a um aumento da incidência de fatores de risco cardiovascular, como a hipertensão arterial e a dislipidemia. Dado que o tocilizumab apresenta complicações de nível infeccioso, bem como complicações a nível gastrointestinal, tem havido a sua preocupação no seu uso no contexto do SARS-CoV-2, pois já sabemos que a sua infecção leva à diminuição das contagens leucocitárias, aumenta a probabilidade de sobreinfecções e também sabemos que não é infrequente estar associado a sintomas gastrointestinais, pelo que é necessário daqui para frente avaliar a sua segurança no contexto da Covid-19. Atualmente, todos os estudos que avaliaram a utilização do tocilizumab no contexto da Covid-19 baseiam-se apenas em séries de casos, estudos observacionais ou estudos retrospectivos, sendo que todos eles possuem amostras muito limitadas, com um número reduzido de doentes avaliados e não incluem grupos de controle para comparação. Até à data, ainda não foram realizados ensaios clínicos randomizados. Apresento aqui vários exemplos de vários estudos realizados na China. Temos aqui à esquerda um estudo observacional em que avaliou a utilização de tocilizumab em 21 doentes infectados com SARS-CoV-2, sendo que 4 encontravam-se em estado crítico e 16 tinham uma doença considerada severa, e observou-se que a utilização de tocilizumab levou a uma melhoria sintomática e a pirexia sustentada em todos os doentes. 90% apresentaram uma melhoria marcada na imagiológica, no ataque pulmonar, e muitos também foi possível uma redução do débito da sua oxigenoterapia. Neste estudo, não foram descritos efeitos laterais relevantes, nomeadamente sobre infecções respiratórias por outros patogénios, além do SARS-CoV-2. À direita temos outro estudo realizado na China, desta vez um estudo retrospectivo, em que inclui uma maior porcentagem de doentes em estado crítico e foi avaliado a sua evolução clínica no momento zero e depois uma semana após terapêutica com tocilizumab. Verificou-se que 3 doentes faleceram, sendo que estes 3 doentes encontravam-se no grupo do estado crítico, 3 sofreram um agravamento clínico e os restantes tiveram estabilização ou melhoria do seu quadro. Para realçar que neste estudo houve a necessidade de administração de múltiplas doses sucessivas de tocilizumab, sobretudo nos doentes que estavam em estado crítico. Estes estudos, apesar de limitados, levaram a que a China incluísse nas suas guidelines tocilizumab para o tratamento dos casos severos de Covid-19 e o mesmo foi transposto para a Itália, sendo atualmente considerado uma terapêutica off-label para o tratamento da Covid-19, indicada em casos em que haja um rápido agravamento clínico ou radiológico. A dose usada é de 8 mg por quilo, sendo considerada uma segunda administração após 12 horas ou uma eventual terceira após 24 a 30 horas, consoante a evolução clínica. As contraindicações que impossibilitam o uso do tocilizumab são o aumento do nível de transaminas 5 vezes superior ao normal, uma neutropenia ou uma trombocitopenia marcada, a presença de sepsis documentada por outro agente, diverticulite complicada e a existência de infecções cutâneas. Em Espanha e na Catalunha, o tocilizumab também tem sido amplamente utilizado, estando a decorrer atualmente o estudo observacional, que já inclui mais de 100 doentes, que ainda não foi publicado, mas que tem apresentado bons resultados preliminares. Além da interleucina 6, existem outras interleucinas pró-inflamatórias, cujo seu bloqueio também tem sido considerado no tratamento da síndrome da tempestade de citocinas envolvidas na Covid-19. Temos, por exemplo, a interleucina 1, que é passível de ser bloqueada pelo antagonista humano combinante do receptor interleucina 1, que já está aprovado para o tratamento de diversas doenças imunomediadas, nomeadamente a artrite reumatoide, a doença de Still e o síndrome periódico associado ao receptor TNF. A interleucina 1 é, portanto, uma citocina também pró-inflamatória e parece ter um papel-chave no recrutamento de neutrófilos e na inflamação no contexto de infecções víricas. Apresenta um potencial benefício
no síndrome da tempestade de citocinas pró-inflamatórias, sendo que isto ainda não foi avaliado em estudos até à data, nem no contexto da Covid-19, nem no contexto do síndrome de tempestade de citocinas por outras patologias. Sendo que atualmente está a decorrer um ensaio clínico, já iniciado antes da ocorrência desta pandemia, que tem procurado estudar o uso deste biológico no contexto do síndrome da tempestade de citocinas. Outra hipótese a ser considerada é o antagonismo de TNF-alfa, também uma citocina muito importante na mediação da resposta imune do hospedeiro, cujo bloqueio leva a uma diminuição significativa da resposta inflamatória do hospedeiro e que por esse motivo já é usado em diversas doenças imunomediadas, como artrite reumatoide, espondiloartrites, mas também como a doença inflamatória intestinal e a psoríase. Existem várias formulações disponíveis atualmente, mas contudo, dado o efeito anti-inflamatório potente destes antagonistas TNF-alfa, também são fármacos que levam a uma imunossupressão relevante, com um risco considerável de reativação de infecções latentes. Estudos laboratoriais demonstram que, no caso de infecção por Covid-19, há realmente um aumento dos níveis de TNF-alfa. Isto levou a que já começassem a ser realizados ensaios clínicos para a utilização dos antagonistas TNF-alfa neste contexto, sendo que atualmente está a decorrer em Xangai, na China, um estudo que tem procurado avaliar o efeito do adalimumab em doentes críticos que apresentam níveis elevados de TNF-alfa. Temos também os inibidores da janusquinase, estes em que a classe já foi avaliada no contexto da Covid-19, sendo que as JAKs são moléculas de sinalização intracelular que medeiam a função de várias citocinas, sendo que a JAK1 é requerida para a libertação do interferão gama, que é das principais citocinas libertadas no contexto das infecções víricas. Já é aplicado em várias patologias, nomeadamente artrite reumatoide, doenças inflamatórias intestinais, bem como diversas doenças hematológicas, como a policitemia vera, e dermatológicas. O baricitinib é um exemplo de um inibidor da JAK-quinase, sendo que possui, além da atividade inibitória desta enzima, também uma afinidade para a proteína AAK1, que é necessária para a endocitose do SARS-CoV-2 nos pneumócitos tipo 2. Já foi feito um estudo que avaliou a eficácia do baratinib em pacientes com Covid-19, também um estudo com uma amostra muito limitada, apenas 12 doentes, todos eles com pneumonia por Covid-19, com gravidade moderada, em que foi feito o tratamento com baricitinib e antivíricos durante 2 semanas. Observou-se que neste pequeno grupo de doentes houve uma melhoria de vários parâmetros clínicos e laboratoriais ao final da primeira e segunda semana de tratamento e não foram descritos efeitos laterais relevantes. Contudo, tem havido preocupações quanto à utilização deste fármaco, pois um dos efeitos laterais é a linfopenia, neutropenia e também reativação viral. E isto é sobretudo preocupante, pois sabemos que com a infecção é uma das principais causas de mortalidade na Covid-19. E também, além disso, existe evidência limitada da segurança do uso desta classe em doentes com idade superiores a 65 anos, pelo que pode não ser considerado uma boa opção no tratamento da Covid-19. Tem havido muitas dúvidas sobre o facto dos doentes imunodeprimidos poderem apresentar um maior risco de desenvolver Covid-19, bem como uma doença mais severa, mas até agora ainda não existe nenhuma evidência que aponte neste sentido. Além disso, os estudos prévios retrospectivos realizados no contexto da epidemia do primeiro SARS e do MERS mostraram que não existe uma maior mortalidade ou morbilidade nos doentes sob terapêutica imunopressora, quer por doenças autoimunes, quer por serem transplantados ou por estarem sob tratamento com quimioterapia, sendo que, portanto, não teriam uma doença mais severa comparado com a população dita imunocompetente. Isto parece ocorrer devido ao facto que a lesão do SARS-CoV-2 não se deve tanto à carga da viremia em si, mas sobretudo à resposta imune inata do hospedeiro. Pensa-se também que vários fármacos usados no tratamento de doenças reumáticas possam ter um efeito potencial antivírico in vitro, sendo que isto foi apenas comprovado laboratorialmente, em condições controladas, não havendo ainda evidência destas propriedades in vivo. Face à pandemia atual, não é recomendada a suspensão destes fármacos, dos imunossupressores. Então, vamos falar agora de potenciais terapêuticas que estão a ser utilizadas na Covid-19 em alguns ensaios clínicos. Iniciamos pela cloroquina e hidroxicloroquina, que são fármacos que são utilizados há mais de um século e têm sido apontados então como potenciais terapêuticas na Covid-19.
Ambas são indicadas na prevenção e tratamento da malária, em algumas patologias reumáticas, nomeadamente artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistémico, devido sobretudo à sua ação imunomoduladora. É com base nesta atividade que foi investigado o seu potencial no tratamento de várias infecções víricas, já anteriormente, nomeadamente com o vírus influenza, HIV e SARS-CoV. Estes fármacos são facilmente acessíveis e têm um bom perfil de segurança, sendo que os seus efeitos adversos mais frequentes, que ocorrem apenas em menos de 10% dos doentes, são os sintomas gastrointestinais, o prurido e as alterações dermatológicas. Efeitos colaterais mais graves são raros e são dependentes da dose, incluem a mielotoxicidade, retinopatia e cardiotoxicidade, que podem incluir então o prolongamento do intervalo QT, por isso é importante, antes de iniciar o tratamento, os doentes realizarem um ECG e avaliar a utilização então, de outros fármacos que possam aumentar o intervalo QT. Como já referi, a possibilidade de utilização destes fármacos em infecções virais já foi estudado em vários estudos in vitro no passado, devido sobretudo ao seu potencial efeito antivírico, que se prende em vários mecanismos, nomeadamente a inibição da entrada das células, pois inibem o processo de glicolização da ECA2, que serve como receptor funcional da SARS-CoV-2, a inibição da replicação viral no hospedeiro, isto porque tanto a cloroquina como a hidroxicloroquina são bases fracas que se tendem a acumular em organelos como os lisossomas e os endossomas, que contêm um grande número de enzimas que funcionam idealmente em meio ácido e que são necessárias para a replicação vírica. Então, ao adicionarmos estas bases fracas, vamos aumentar significativamente o pH ao nível destes organelos e, consequentemente, então, inibirmos a replicação viral. Outro mecanismo é, então, a sua atividade anti-inflamatória, isto porque vai inibir a produção de citocinas, nomeadamente interleucina 6, interleucina 1 e TNF-alfa. Assim, de acordo com este potencial efeito benéfico nos estudos in vitro, foram iniciados ensaios clínicos. No entanto, existe ainda uma evidência muito limitada nos estudos in vivo, que foram publicados até ao momento. Os primeiros resultados de uma possível eficácia clínica surgiram numa entrevista coletiva do governo chinês em meados de fevereiro de 2020, em que relataram resultados positivos no tratamento de mais de 100 doentes com cloroquina na China, em que se verificou uma redução do tempo de duração da doença e uma melhoria imagiológica nos doentes com pneumonia. No entanto, nenhum destes resultados ainda apresentou algum estudo publicado. Os primeiros dados empíricos de um estudo clínico foram publicados a 6 de março de 2020, em que consiste num estudo randomizado em que tínhamos um grupo de doentes que eram tratados com hidroxicloroquina e tínhamos um grupo de doentes, que é o grupo controlo, que receberam então os cuidados habituais, nomeadamente com antipiréticos e oxigenoterapia. O endpoint primário deste estudo consistia no resultado da zaragatua nasofaríngea em D7 e o que se verificou é que não houve diferenças significativas entre os dois grupos. Outros estudos foram publicados posteriormente e, embora estes mostrassem resultados positivos, nomeadamente uma recuperação clínica mais rápida, estes apresentavam várias limitações, como amostras de doentes pequenas, períodos de observação muito curtos, ausência de randomização e muitos deles não englobavam doentes mais graves. Atualmente, as guidelines do Surviving Sepsis Campaign acerca da abordagem do doente crítico com Covid consideram não haver evidência suficiente para recomendar a utilização destes fármacos nos doentes admitidos nas unidades de cuidados intensivos. Assim, é importante a realização de mais estudos que possam comprovar a eficácia destes fármacos, de salientar um estudo multicêntrico que já está a ser realizado e que nos poderá então fornecer informações importantes acerca do tratamento com estes fármacos. Passamos então agora para os glucocorticoides, estes que são fármacos frequentemente utilizados em doentes com doenças imunomediadas e são moléculas que são capazes de promover a transcrição de proteínas anti-inflamatórias, como é o caso da interleucina 10, e simultaneamente inibir a expressão de proteínas pró-inflamatórias, como é o caso da interleucina 1 e interleucina 6, que já falamos anteriormente. É com base nestas características que a sua utilização foi ponderada. Avaliando várias meta-análises acerca do papel dos corticoides nas pneumonias víricas, a maioria mostrou resultados adversos, nomeadamente uma meta-análise realizada em 2019, em que englobou um total de 6.548 doentes com pneumonia e influenza e que foi avaliada a utilização de glucocorticoides sistémicos e se verificou que a sua utilização
estava associado a uma maior taxa de mortalidade, um maior tempo de permanência na unidade de cuidados intensivos e uma maior taxa de infecção bacteriana ou fúngica secundária. Existem, então, outros estudos também importantes, nomeadamente um estudo no SARS-CoV em 2017 e um estudo realizado em 2014 com doentes com MERS-CoV, que não mostraram, então, alterações na mortalidade dos doentes que foram tratados com glucocorticoides sistémicos. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde não recomenda a administração por rotina de glucocorticoides sistémicos para o tratamento de pneumonia por SARS-CoV-2, além dos ensaios clínicos. Isto exceptuando algumas situações, nomeadamente na exacerbação da asma, o DPOC e ainda no choque séptico. O mesmo é recomendado nas guidelines da Surviving Sepsis Campaign, que recomendam a utilização de baixas doses de glucocorticoides nos doentes com choque séptico que não respondam à fluidoterapia e à terapêutica vasopressora. Para finalizar, é importante relembrar que nos doentes a realizar corticoterapia crónica deve-se evitar a interrupção abrupta e deve-se reduzir as doses para a menor dose possível eficaz, preferencialmente menos de 7,5 mg dia. Por fim, vou falar dos anti-inflamatórios não esteroides, estes que são fármacos amplamente utilizados no alívio sintomático e o seu mecanismo de ação consiste na inibição da síntese de prostaglandinas através da inativação da enzima ciclooxigenase e é nesta característica que se prende o seu potencial de utilização na Covid-19, dado a COX-2 ser um importante mediador da inflamação nas infecções víricas. Existem vários estudos que estão realizados em doentes com pneumonias víricas e que referem que a utilização de anti-inflamatórios não esteroides pode estar associada a um atraso no diagnóstico e a aumento do número de complicações. No entanto, não existe nenhuma evidência in vivo nos doentes com infecção por SARS-CoV-2. Teoricamente, demonstrou-se que o ibuprofeno pode induzir a superexpressão da ECA2, que já tínhamos visto que era um receptor funcional da SARS-CoV-2, e assim poder levar a uma doença mais grave. No entanto, faltam evidências que apoiem os riscos destes potenciais efeitos do ibuprofeno e, por isso, quer a Pharmaed, quer a EMA, não recomendam a suspensão destes fármacos. Outro fármaco a ser considerado no tratamento da Covid-19 é a colchicina. É um fármaco que tem uma potente atividade inflamatória sem condicionar necessariamente um efeito imunossupressor e tem a vantagem de ser facilmente acessível, ser administrado por via oral e ter um baixo custo. Dado que no síndrome de dificuldade respiratória aguda existe um aumento marcado de citocinas pró-inflamatórias, pensa-se que a colchicina, com as suas propriedades anti-inflamatórias, possa ter um papel como coadjuvante no tratamento da Covid-19, levando a menos lesão pulmonar associada. Já foi iniciado um estudo em Itália quanto ao uso do tratamento de colchicina na Covid-19, que inclui 310 doentes e irá ser concluído em julho de 2020 e esperemos que traga conclusões sobre a eficácia deste fármaco no tratamento da Covid-19. Para terminar a apresentação, queríamos agradecer a todos a vossa atenção. Obrigada.